Hoje é dia de histórias dos inscritos aqui na Terra do Medo. E geralmente vocês mandam pra gente relatos sobrenaturais. Porém, não é só de casos sobrenaturais que vive o terror, não é mesmo? Por isso, nas histórias dos inscritos de hoje, a gente vai falar sobre algumas histórias de perrengues que não envolvem o sobrenatural. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Oi, gente! Como é que vocês estão? Hoje não teve o bordão, fala oi, Vitor. Não teve, gente. Gente, já vou começar esse vídeo falando que pode ser que tenham assuntos que gerem algum tipo de gatilho, porque tem algumas histórias que envolvem pessoas tirando a própria vida. Então, se você é sensível com esse tipo de assunto, para esse vídeo agora e vai para outro. Tem vários vídeos aqui muito bacanas para você. Então, fica atenta. A gente vai continuar, mas fica atenta aí, tá? Lembrando, se você quiser enviar a sua história também, é só enviar para o nosso e-mail, que é contatonaterradomedo@gmail.com, que a gente vai estar sempre esperando a sua historinha macabra que você já passou aí, uma experiência, né, assustadora que você já passou, pode enviar pra gente. Sim, pode enviar. Pode enviar sobrenatural também, gente. É perrengue. Seja ele desse mundo ou não. Antes de começar, já deixa aquele like, já vê se você tá inscrito nesse canal, porque é muito importante. E a gente não fala todo o vídeo, mas vai lá dar uma olhada no nosso Instagram. Eu no @CibeleFala e o Vitor no @EuVitorSobral, que a gente tá postando lá umas coisinhas quando a gente vai gravar. E outra coisa que ajuda muito a gente também, né, é quando a pessoa tira um print do vídeo e posta lá nos stories. Isso ajuda bastante. E a gente também, de certa forma, chega até vocês, né? Porque aí a gente vai ver vocês compartilhando, a gente vai agradecer vocês lá postando, então, porque a gente não conhece todo mundo que assiste a Terra do Medo, então a gente adora quando vocês se manifestam, né? Sim, gente. Ou pelos comentários, ou então marcando a gente lá. Sim, isso é muito importante pra divulgar o canal e pra gente conhecer vocês, que nem o Vi falou. A gente adora repostar vocês. Vamos então pra primeira história, que na verdade são 3 histórias da pessoa que fez esse quadro existir, gente. Não vou falar o nome, porque na primeira vez ela pediu pra não falar o nome, nesse ela não se manifestou. Você podia falar o nome ou não. Mas... E é verdade. Se ela deixar depois, a gente coloca nos comentários. Na descrição. Mas, gente, essa pessoa é minha amiga e ela que fez esse quadro existir, porque ela mandou uma história e falou assim, se quiser contar, conta. Eu falei assim, verdade. Aí, ela mandou a seguinte mensagem pra gente por e-mail. Bem, durante o último vídeo assistido por mim aqui na Terra do Medo, um Reddit que falava sobre coincidência e sobre ter medo de gente viva mais do que de fantasmas, eu lembrei de 3 coisas que vivenciei que me marcaram muito. Eu não sei se posso chamar de terror, mas foram coisas que me aterrorizaram a ponto de nunca esquecê-las. Justamente por me mostrarem o quão cruéis as pessoas podem ser e até que ponto isso pode nos levar. Então, vamos para as histórias. Vamos. Eu devia ter uns 7 anos de idade e eu morava bem no centro da cidade. Aqui onde eu moro tem um calçadão que é cheio de pedras portuguesas que formam alguns desenhos. Nesse calçadão não pode passar carro e é um dos lugares mais movimentados do centro aqui da cidade. Coincidência ou não, as 3 histórias que eu vou contar hoje se passam ou ali nesse calçadão ou perto dali. Nessa época, meu pai e minha mãe já eram separados e eu morava com a minha mãe. O meu pai me buscava de vez em quando pra eu passar um tempo com ele. E naquela época, no calçadão, tinha um McDonald's com a fachada toda de vidro. E o meu pai costumava me levar lá às vezes pra gente lanchar. Em frente a esse McDonald's tem um prédio que na verdade é uma obra de arte. Porque na fachada dele tem uma obra de arte de um artista plástico bem conhecido. Então acaba que esse prédio é um ponto turístico aqui da cidade, ele é bem importante. Acontece que naquele mesmo dia que eu fui no McDonald's com meu pai, alguém tinha se jogado desse prédio. Apesar de não ter saído notícia em nenhum veículo de comunicação, a gente sabe como funciona a cidade pequena, né? Então não se falava de outra coisa nesse dia. Como eu disse, o meu pai me levou no McDonald's nesse dia, era um sábado. E eu vi uma mancha enorme no chão. Mas essa mancha não era de sangue. E talvez se fosse de sangue, não sei, eu acho que isso não me impactaria tanto, assim. Na verdade, era uma mancha branca de alvejante que alguém tentou tirar de tudo quanto é forma aquele sangue dali da rua. Além disso, algumas pedras portuguesas do chão
estavam deformadas, porque com o impacto elas acabaram entortando de alguma forma. Além disso, também faltava um pedaço da marquise. Já na lanchonete, eles estavam comentando quão difícil foi tirar a mancha de sangue seco do vidro. E sobre o rapaz que acabou se jogando, eu não sei nada. O meu outro relato aconteceu quando eu tava indo pra escola bem de manhãzinha. E aconteceu bem perto de onde eu contei pra vocês agora mesmo. Nesse calçadão, as lojas costumam ter a vitrine de vidro, como se fosse um shopping mesmo, só que o vidro fica diretamente pra rua e não tem nada que separa a loja do vidro pro calçadão. Fica tudo ali exposto. Nesse dia eu tava indo pra escola, eu tava com uma mochila nas costas, e eu comecei a reparar no chão que tinha umas gotinhas marrons pelo chão. Quanto mais eu andava, mais essas gotinhas iam se aproximando e elas estavam se repetindo. Eu fiquei me perguntando o que era aquilo, se alguém tinha deixado alguma lata de tinta aberta e foi gotejando. Conforme eu fui andando, essas gotas de tinta se tornaram um rastro. E aí era como se alguém estivesse correndo do lado oposto que eu tava vindo com um saco enorme de tinta furado. Eu fui andando e eu tava super distraída olhando pro chão, tentando entender o que era aquilo, até que o rastro se tornou mais grosso, até o momento que eu reparei que aquilo não era tinta, porque eu vi uma enorme poça de sangue no chão. Quando eu olhei para a vitrine mais próxima, tinha um buraco nela do tamanho de um punho. Depois eu soube por um policial que um viciado, ele tentou quebrar ali o vidro, ele conseguiu quebrar o vidro na tentativa de roubar um relógio, só que ele acabou cortando o pulso e por conta da perda de sangue, ele acabou desmaiando ali mesmo. O policial contou que quando tentaram acordar ali aquele homem, ele saiu correndo, desesperado, sangrando muito. E realmente ele foi correndo na direção em que eu vi aquelas gotinhas pelo caminho. Mais uma vez, eu não sei nada sobre o homem, sobre esse sujeito, e provavelmente ele acabou falecendo por conta dessa perda de sangue. Aqui vai o terceiro caso, e olha, na verdade esse é o que mais me apavora. Porque os outros que eu contei foram sobre indiferença, mas esse eu acho que ultrapassa qualquer limite da falta de empatia humana. Eu tava naquele mesmo calçadão, num sábado, mais ou menos ali na hora do almoço, meio-dia, e eu vi uma multidão muito grande numa esquina. Quando eu cheguei perto, eu vi que eles estavam olhando pra cima e tinha um homem lá em cima de um prédio ameaçando se jogar. Eu olhei ali pro outro lado do prédio e eu vi que os bombeiros já estavam subindo. Aí na mesma hora eu pensei, nossa, graças a Deus, né? O socorro chegou a tempo, esse homem vai ser salvo, vai ficar tudo bem. Até que eu comecei a ouvir uma coisa assustadora vindo da multidão do meu lado. Eles começaram a gritar em coro: pula, pula, pula. Eu lembro de ter começado a ficar desesperada e pensando, gente, vocês estão loucos? Isso aqui não é filme, não. Isso aqui tá acontecendo de verdade. O cara tá ameaçando se jogar. E a multidão continuava, pula, pula, pula. E eu, desesperada, não consegui falar nenhuma palavra. Ainda bem que nesse momento o bombeiro já tava lá em cima. E quando o cara se inclinou pra frente, o bombeiro já puxou ele pelas costas e eles dois entraram no prédio. E foi aí que a multidão do meu lado soltou um "ah", como quem lamenta o fim de um show. Eu ainda tento entender aquilo, sabe? E essa lembrança me apavora mais do que qualquer assombração. Essas pessoas conseguiram tirar mais ainda de quem não tinha mais nada. Fim das 3 primeiras histórias, e é aquele tipo de história pra gente parar de acreditar na bondade humana, né, gente? Porque se pensar nessa situação realmente assusta mais do que qualquer assombração. Eu tô falando dessa última história, né, no caso. E as outras 2 histórias, que é sobre indiferença. Gente, a gente vai trazer aqui pro canal vídeo sobre o caso da Daniela Pérez e sobre a série. E, gente, eu já adianto pra vocês, assim, que no primeiro episódio da série, o Vitor tá ali que não me deixa mentir, eu chorei do primeiro segundo até o último. Porque me tocou numa coisa que, tipo assim, é uma pessoa. É claro que a gente sabe que é uma pessoa, mas se você viu a série, o primeiro episódio principalmente, você pode entender o que eu tô falando. Cada pessoa que a gente vê em casos criminais tem uma família, tem pessoas chorando por ela, sabe? Tem uma pessoa que, como a Glória Pérez, por exemplo, disse que queria ter almoçado com a filha dela naquele dia. Então, você pensar que, na primeira história, por exemplo, você não sabe quem é aquela pessoa que
teve aquele dia horrível, aquela situação horrível, e as pessoas estão reclamando que, nossa, foi muito ruim limpar o sangue, sabe? Então, assim, são histórias realmente que a gente fica se perguntando... Pra que isso tudo, sabe? Qual o sentido da vida? Por que as pessoas são tão indiferentes ou tão maldosas mesmo, como no caso da última história? Que às vezes nas situações a gente fica pensando assim... Nossa, será que essas pessoas acham que estão no filme, gente? Saí falando. E nem olhei pro Vitor. Pra olhar pro Vitor, gente, eu tenho que chegar aqui pro lado, porque a luz tá aqui. Aí o Vitor tá ali naquela direção. É verdade. Eu coloquei querido. A luz mais perto hoje, gente. Colocou. Porque estamos gravando do meu celular. Geralmente a gente grava do celular do CBL. Sim, a gente tá testando. A vida de gravar em celulares, né? Um dia a gente ainda quer ter uma câmera pra gravar. A gente vai ter uma câmera, gente. Um dia a gente vai ter esse dinheiro, essa verba no canal. Mas aí a gente tá testando pelo celular do Vitor e tal. Até opinem como é que tá a imagem, pra ver qual que vocês preferem. A gente tá testando mesmo. Não, mas quando eu li essas histórias, né? Logo liguei, né, a situação, porque eu lembro, né, desses acontecimentos que aqui na cidade, foi aqui na nossa cidade, tem isso, né? Essas histórias passam aqui na nossa cidade. Essa minha amiga é aqui da nossa cidade. Então os locais, eu sei onde é e tal, assim, eu fiquei imaginando, fiquei pensando realmente assim, as pessoas são muito indiferentes. E você vê, por exemplo, a questão trazer um assunto atual, né, que tá aí em tudo quanto é mídia, a gente vê. Já sei até o que é. Sobre a questão da mulher da casa abandonada. Por quê? Porque a gente vê a indiferença com o crime em si, né? Ficou muito mais como se fosse uma ficção, como se essa mulher... Um conto de terror, uma narração, igual a gente faz aqui de como se fosse um conto de ficção. E a gente esquece que não, tem um crime por trás. E aí a gente acaba apagando esse crime, né? E o mais importante da história a gente acaba apagando, porque dá foco na ficção. Eu acho que as pessoas... gostam de ter um assunto atual, gostam de estar por dentro do assunto. Tem muito a ver com indiferença mesmo esse caso, né? E realmente, muito pertinente sua colocação, Vitor. Eu vi gente tirando foto em frente à casa. E tipo assim... Ah, que ódio que eu fico. Posando assim. A casa foi feita no The Sims. Gente, a casa foi feita no The Sims. Tipo, virou um objeto, a Margarida virou um personagem, e o crime realmente ficou assim, sabe? Tipo, então é muito sobre indiferença também, é sobre querer comentar sobre a situação, é muito sobre isso. Essas histórias, nossa, você vê que trouxeram de Daniela Pérez, a mulher da casa abandonada, e muitas discussões, obrigada pelas histórias. Agora, gente, vamos para a segunda história, que é do blog da Jujuba. Ela já mandou outras histórias aqui pra gente, outra história, acho que foi só uma, tô botando como se ela tivesse mandado 10. Ela também deixou um recadinho pra gente aqui. Oi, Sibeli e Vitor, tudo bom com vocês? Eu já mandei uma história pra vocês sobrenatural e vocês falaram em vídeo que eu amei. Risos. Eu tenho mais uma história tensa que aconteceu comigo, mas essa não tem nada de sobrenatural. Foi um perrengue mesmo. KKK, rindo de nervoso. Não é uma história longa, mas é tensa. Senta que lá vem a história. E eu adoro quando a história tem título, tá? Nunca ande no último vagão. Ih, já fica a dica aí. Já fica a dica real, gente, porque vocês vão ver no final da história, a gente comenta. Vamos lá pra história. Fazem uns 5 anos que eu trabalhei em um shopping de Tatuapé, em São Paulo. E eu morava em Mogi das Cruzes, então todo santo dia eu pegava o trem. Eu não tinha muito horário certo pra trabalhar, porque shopping, gente, é um horário doido. Às vezes eu trabalhava de manhã, às vezes de tarde. Não tinha muito horário também pra ir embora. Mas naquela época eu precisava trabalhar, gente. Não tinha como, eu tinha que ajudar em casa. E o meu pai e o meu cunhado sempre falavam comigo assim: não vá no último vagão. Nunca ande no último vagão, principalmente tarde da noite. Eles sempre falavam que os primeiros vagões eram os mais seguros porque nos últimos só gente doida e perigosa andava lá. Certo dia eu fui trabalhar à tarde e a gente saiu só à noite lá de serviço. E eu e uma amiga pegamos o trem. Ela morava algumas estações antes de mim, então ela descia um pouquinho antes. E a gente foi o quê?
em um dos últimos vagões. Quando a gente entrou, a gente não tinha reparado, mas tinha um homem sentado ali na nossa frente. E em certo momento da viagem, esse homem começou a me encarar. Mas ele começou a me encarar de um jeito muito esquisito. Esse rapaz tinha ali 25 anos, mais ou menos. Ele estava segurando uma sacola de plástico transparente que tinha ali algumas roupas, alguns pertences dele. E ele era muito bonito. Mas ele me olhava de uma forma muito esquisita que me incomodava profundamente. Parecia que ele tava me olhando com certa maldade, sabe? Aí eu comentei com a minha amiga ali, meio que disfarçando. Ela falou que ela já tinha reparado, também tava meio atenta. Na verdade, gente, todo mundo que tava à nossa volta parecia que tava percebendo o jeito que aquele cara tava me olhando. E isso tava me deixando nervosa demais. Eu tava muito nervosa. Quando foi chegando ali perto da estação que a minha amiga descia, ela começou a falar comigo assim, olha, vamos andando pra frente do trem, porque aí esse doido fica aí atrás, você não fica ali correndo perigo sozinho com ele. Só que quando a gente levantou e começou a andar, gente, ele começou a andar atrás da gente. Ele tava me seguindo. A minha amiga ficou muito preocupada comigo, mas ela falou assim, cara, se não fosse tão tarde eu ia até Mogi com você, mas realmente depois vai ficar perigoso pra eu voltar, então eu vou ter que descer na minha estação. E realmente, quando chegou na estação dela, ela desceu e eu fiquei sozinha com o doido. Quando eu tava chegando, uma estação antes da minha, eu mandei mensagem pro meu pai, expliquei a situação, falei pra ele sair de casa na mesma hora pra encontrar comigo na estação, e ele falou que caso eu chegasse antes dele, pra eu esperar ele na farmácia, que ficava ali dentro da estação mesmo. Quando eu cheguei em Mogi, eu saí, obviamente, do trem, e esse cara saiu atrás de mim. E ele começou a me abordar ali, perguntando se eu tinha namorado, se eu era casada. Eu só respondi assim, não, e saí correndo, saí, na frente dele mesmo. Eu saí da estação e tava andando mais rápido que eu conseguia, até que esse menino me segurou pelo braço e falou assim, vamos ali no cantinho pra gente conversar melhor? Na mesma hora, eu puxei o meu braço com toda a força e saí correndo pra atravessar a rua. Por sorte, meu pai já tava chegando ali, então eu encontrei com ele e a gente foi pra casa. Nossa, só de pensar o que poderia acontecer comigo, se eu tivesse dado um mole qualquer ali, eu fico toda arrepiada. Depois eu até fiquei sabendo que uma menina chegou a ser abusada em um dos últimos vagões do trem. Na época eu já era interessada ali em true crime, então eu fiquei bem atenta aos sinais de perigo. Fim da segunda história. E, gente, pavor. Eu não sabia desse truque de que não pode andar nos últimos vagões, tá? É porque a gente... Assim, você andou mais vezes de metrô, assim, de trem. Sim. Aqui na nossa cidade não tem, né? Não então tem. É no ônibus mesmo. E quando eu andava, eu sou do Rio de Janeiro, gente. Eu moro em Minas, mas eu sou da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. E lá, quando a gente pegava trem, eu pegava muito metrô com a minha mãe, a gente entrava no que tava vazio, tá? Era isso, assim. Tava vazio, a gente entrava. E não importava em qual, se era um dos primeiros, se era um dos últimos. Mas eu só consegui sentir pavor. Apenas isso. Mas a gente sabe que não é exclusividade de trem, infelizmente. A gente sabe que até em ônibus esse tipo de coisa acontece, então é aquela coisa. Vamos ficar atenta, mulheres, principalmente. E realmente, quando as pessoas dão conselho assim, gente, aceite conselho. Aceite conselho, ouça. Acho que a Jujuba hoje em dia não dispensa mais um conselhozinho, né? Fique atenta. Vamos para a última história, mas antes, deixa aquele like aqui embaixo se você ainda não deixou e se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda. Essa história também veio com um recadinho maravilhoso. Oi, Cibs e Vitor, como vocês estão? Quero contar uma história para vocês, mas queria pedir para ser no sigilo. Porque maninha não pode nem sonhar com isso. Ai, gente, negócio de mãe... Vai que ela acha o canal, ô menina, ou menino, não sei, tudo bom? Já falo o gênero da pessoa. Menino, menina, não sei, menine. Vamos então pra história. Essa história tem um título, o título é um pouquinho grande, vamos lá. O dia em que a despedida da cidade quase virou uma despedida da vida. Assim que eu terminei a faculdade, eu passei no mestrado em Salvador, cidade que até então eu não conhecia, mas acabei morando lá por quase 2 anos e fiz muitas amizades. Quando eu tava ali marcada pra voltar pra Recife,
eu resolvi fazer uma social com meus amigos, uma coisinha especial mesmo de despedida, passando ali pelos meus pontos favoritos da cidade. Primeiro a gente se encontrou ali numa praça que servia acarajé. Mais tarde ali, pela madrugada, a gente foi para um inferninho de drags que eu adorava. Esse percurso era bem tranquilo e relativamente perto, era coisa de 5 quilômetros. Pois bem, a gente ficou ali na praça, a gente se divertiu bastante. Alguns meus amigos começaram a ir embora. Ficamos eu, a minha amiga e o meu amigo e nós íamos pro inferninho, só nós 3. Como já tava tarde, decidimos chamar um Uber. Até aí, gente, tava tudo bem. Mas é daí pra frente que começa a ir pra trás. A gente entrou no Uber, super tranquilo, super de boa. Eu e minha amiga, a gente foi no banco de trás, o meu amigo no banco da frente. A gente já tava ali um pouco alcoolizado, a gente começou a conversar, sem prestar muita atenção no entorno, né, no trânsito. O Uber tava indo pelo caminho correto, né? Só que de repente ele virou numa esquina errada. Até hoje eu não sei se foi proposital ou não, mas foi aí que tudo começou a desandar. O mapa começou a mostrar que a gente estava se afastando do nosso destino. E quando eu vi, gente, a gente já estava na BR a 20 quilômetros de distância de onde a gente queria estar. Eu e os meus amigos, a gente começou a perceber até que cedo, assim, só que não adiantava muito, porque o mapa só estava mandando a gente para mais longe ainda. Em determinado momento eu já estava tão desesperada, gente, que eu resolvi pegar o meu celular e pesquisar ali como a gente voltava pra Salvador. Porque assim, gente, a gente já estava em outra cidade. Foi aí que a coisa atingiu o ápice do desespero. O mapa mandou a gente virar numa ruela que era simplesmente uma casa de facção. Quando o carro virou essa rua, a gente viu uns caras parados, armados, já em posição de atirar na gente. O carro deu ali uma volta rapidão e a gente voltou pra BR e tava ali procurando algum retorno. Até que a gente conseguiu achar um retorno na BR, voltando no caminho contrário, a gente acabou voltando pra Salvador. A gente chegou no inferninho, gente, era 2 da manhã, mais ou menos. E era um trajeto que, sinceramente, era coisa de 10 minutos. Muito rápido seria. E a gente chegou completamente desestabilizados. A gente até chegou a entrar na balada e tal, mas a gente não conseguiu aproveitar em momento nenhum, porque não tinha mais clima, gente. Acabou o clima daquela noite, sabe? E como é que fica o medo de pedir um Uber de novo pra ir pra casa? Ô, gente, fim da última história. E Vitor, que desespero essa história. Pois é, né, gente? A gente já passou perrengue também com Uber. Nossa! Mas nesse caso aqui eu fiquei com algumas dúvidas, tá? O cara tava entrando na BR, vocês não falaram nada? Qual foi a explicação do cara? Tipo, o que ele falou pra vocês? Porque, gente, eles estavam em outra cidade, Vitor. Eles estavam em outra cidade. Vocês têm noção? Mas deve ser aqueles lugares que, tipo assim, é muito perto, sabe? Não, com certeza, com certeza. A gente de moto, quando ia, assim, passear, a gente conseguia chegar na estrada, andava e rapidinho. Às vezes é isso, porque o aplicativo mostra também uns caminhos diferentes, a gente já foi para os lugares que o motorista passou por uns lugares muito estranhos, assim, aí falava, porque tá passando por aqui, porque é mais rápido, encurtar caminho, essas coisas, né? Não, gente, eu e a Mariana, que é minha amiga, que ela aparece aqui no canal de vez em quando, a gente já foi expulsa de dentro de um carro de aplicativo, porque é o seguinte, a gente tava voltando de madrugada pra casa, o Vitor tava viajando, ele foi pra Sapucaí. E tava só eu e a Mariana, a gente voltando pra casa. A gente tinha bebido um pouco, né, no bar, mas a gente não tava bêbada, sabe? A gente tava alegrinha. Coisa assim. E o Uber entrou num trajeto pra ir pra casa que a gente não queria que ele fosse. A gente queria que ele fosse pro caminho mais movimentado, mais iluminado. E ele passou por um caminho que chegaria na nossa casa, na minha casa, no caso, que é pra onde a gente tava indo. Mas pra isso a gente passaria por um lugar muito ermo, muito escuro. E a gente não queria. Aí a gente perguntou pro homem por que ele foi por esse caminho, porque a gente pediu pra ele ir por outro caminho. O cara surtou e começou a falar que o carro era dele, que ele iria pelo caminho que ele quisesse. E se a gente estivesse incomodada que a gente saísse do carro dele, aliás, era pra sair do carro dele. E era isso. Ele expulsou a gente nesse caminho ermo. Ai, que ódio. Nesse caminho ermo. E pra completar,
A Mariana é mais estouradinha que eu, gente. Aliás, qualquer um é mais estouradinho que eu, tá? O Vitor, parece ser calmo, ele é mais estouradinho que eu. Aí a Mariana começou a discutir com ele quando a gente já tava fora do carro. O cara ainda me chama Mariana de gorda, entendeu? Aí a gente... É o combo, né? O combo de tudo. E a gente ficou completamente apavorado porque a gente tava num lugar escuro, deserto. Um lugar que a gente não queria passar nem de carro, pra vocês terem noção. E, nossa, gente, assim, perrengue com Uber, a gente já passou vários. Com Uber, com 99. Por isso que eu falei carro de aplicativo, porque não depende muito do serviço, sabe? Não é muito sobre o serviço. Mas termine de contar o perrengue, vai deixar incompleto, fofoca pela metade. O que vocês fizeram depois pra chegar em casa? Chamamos outro Uber, não é? O que a gente vai fazer? Mas, tipo assim... Aquela coisa, com medo de mexer no celular ali, escondendo. O Vitor tava no Rio de Janeiro, não tinha muito o que fazer, ele nem ficou sabendo na hora. A minha avó ficou desesperada em casa, porque na época eu morava com a minha avó, mas a gente conseguiu chegar. E, tipo assim, o Uber, depois que pegou a gente, ó... Incrível, maravilhoso, deu dica pra gente do que fazer, como reclamar, tudo certinho, porque esse cara com certeza seria expulso ali, né, se chegasse essa reclamação pra eles. Mas aí, gente, tem várias histórias muito loucas, assim, com motorista de aplicativo e... Pensar que é mais seguro do que, por exemplo, a gente pegar um carro na rua que a gente não sabe informação, né? Uhum. Porque fica tudo registrado ali, pelo menos era, que nem você falou na história, era Uber, então você tem todo o trajeto ali, qualquer reclamação você poderia fazer no aplicativo. Na teoria é para ter uma maior segurança, né? Mas às vezes na prática, dependendo do motorista que você pega também, não é tão seguro assim, porque afinal de contas você tá ali dentro do carro dele e ele pode te levar para qualquer caminho, assim. O que fazer depois, né? Vai ser só depois, porque na hora mesmo o que você tem para fazer é você com você ali. Por isso, assim, eu sempre que eu consigo, eu compartilho a minha localização. Teve uma vez que pegou um caminho estranho, o cara era super tranquilo, super simpático, mas ele pegou um caminho que pegava um viaduto que foi novo aqui da cidade, e eu fiquei nervosa, eu já mandei minha localização pro Vitor, mas aí, tipo assim, foi só porque ele pegou um caminho diferente, sabe? Mas que acabou sendo mais rápido. Então, sempre que você conseguir, compartilhe localização, fale onde você tá, ligue. É bom outras pessoas saberem que você está num carro de aplicativo, sabe? É realmente muito perigoso você tá sozinho, independente do seu gênero mesmo, no carro com uma pessoa desconhecida, apesar de ser um carro de aplicativo. Como a gente disse no começo do vídeo, se você tiver mais histórias, pode ser sobrenatural, pode ser de perrengue como esses, mande pro nosso e-mail, contatonaterradomedo@gmail.com, pra sua história aparecer aqui no próximo História dos Inscritos. E aproveita que você tá aqui na Terra do Medo e continue na Terra do Medo. A gente vai deixar 2 vídeos aqui pra vocês. Um é um caso criminal que a gente já falou aqui no canal, e o outro é um Reddit do medo, que são histórias que a gente conta em primeira pessoa também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até a próxima. Tchau! Dá tchau, antipático, tá me Tchau, gente! Beijo! Beijo!